aqui é a Cherry, espero que estejam todos bem. Se você me acompanha, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo de temas diversos e compartilho um pouco das minhas artes, das minhas leituras e um pouco da minha rotina, do meu cotidiano. E se você não é inscrito, se inscreva, sejam bem-vindos. Bom, nesse vídeo eu gostaria de falar de um tema um pouco polêmico, que seria segurança na internet. Isso não é pra adaptar com ninguém e nem, tipo, expor nada, principalmente porque eu não sou esse tipo de pessoa, e sim pra dar alguns alertas e dizer que isso não é algo completamente ruim, mas que tem muitas coisas ruins que envolvem isso. Primeiro que a internet é um lugar em que, tipo, ninguém sabe quem é de verdade, claro, né? E eu digo isso como uma pessoa que utiliza bastante as redes sociais e que a maioria das pessoas com as quais eu me comunico, elas são virtuais, que são, digamos, pessoas que você me acompanha pelo Spirit, pelo Wattpad, sabe que eu escrevo histórias originais, escrevo fanfics e eu converso com outras pessoas que escrevem, né? Também outros artistas para saber quais materiais, as técnicas que eles usam. E, tipo, algumas pessoas são bem mais novas, né, que eu vejo. E que são pessoas, assim, que não têm muito conhecimento sobre algumas coisas. Tipo, se a maioria são adolescentes, assim, de 12 até uns 14 anos, que eles começam a conversar com alguém na internet, e às vezes essa pessoa diz uma coisa que eles não gostam, e eles continuam conversando, e, tipo, eu acho isso um pouco errado, porque você nunca sabe quem tá do outro lado, principalmente se for uma pessoa mais velha, e se for uma pessoa mal intencionada, e é claro que essa pessoa muitas vezes não vai demonstrar. Então, se você que é jovem, principalmente criança, que não devia nem estar na internet, e você faz parte de comunidade de jogos, de TikTok, de grupos, não tô dizendo que você deve sair completamente disso, mas, tipo, se tiver algo que esteja te prejudicando alguém, então não continue tendo contato com essa pessoa, porque você vai estar dando brecha pra essa pessoa saber mais da sua vida. Porque eu tô falando de você não sair totalmente disso. Tipo, se você é uma pessoa que gosta de jogar e muitas pessoas que, digamos, fazem parte daquele jogo, vocês só conhecem online e, tipo, às vezes não precisa você cortar totalmente aquilo. Eu vou parar de jogar, eu vou parar de postar foto, eu vou parar de compartilhar as coisas que eu faço. Não, você pode continuar fazendo as coisas que você faz, compartilhando o que você faz, só que você deve prestar mais atenção, não só no que você vê, mas também no que você posta. E da forma como essas coisas estão chegando nas outras pessoas. Tipo, eu como uma pessoa que gosta de escrever, de compartilhar algumas histórias, muitas outras pessoas que gostam apenas de ler, às vezes elas são um pouco intrometidas, tipo, escreve sobre tal coisa, e a pessoa fica mandando aquilo direto, ou uma pessoa que manda alguma crítica, ou uma pessoa que é bem mais nova e, tipo, não entende. Então, tipo, tem certas coisas que a gente tem que saber mediar. Dentro disso também entra o RPG, que, tipo, eu faço parte de RPG, que é, assim, um tipo de jogo bem legal. Na minha adolescência eu não fui muito a pessoa, assim, que jogava, eu gostava mais de outras coisas, de assistir, de desenhar e tudo mais. E, tipo, eu acho alguns jogos legais, eu tenho vontade de aprender a jogar eles, principalmente estratégia de simulação, que é o RPG. É um jogo em que duas ou mais pessoas fingem ser um personagem. Tem, tipo, uma história envolvida. Existem vários RPGs. Um RPG de luta, por exemplo. Tem jogos que são de luta. E tem, principalmente, os RPGs que eles são um pouco perigosos, mas que depende também da forma como é conduzida, que eles são por bate-papo. Que, tipo, se é um RPG de luta, então você vai meio que escrevendo uma historinha, como se fosse o diálogo de um livro. O personagem tal, que é você, manda o ataque tal, o outro manda o poder tal, e, tipo, você vai criando essa historinha até finalizar. Tipo, pode ser uma história de caça ao tesouro, pode ser uma história... Tem vários tipos, mas eu gosto bastante de histórias de romance. E tem alguns RPGs que são de romance, e quando você faz com outra pessoa, que não é, tipo assim, com o computador em si, tem algumas pessoas que são bem mal intencionadas. Tem várias comunidades relacionadas a um filme, a uma série, e, tipo, os fãs daquele filme, daquela série, fazem blogs sobre aquilo, fazem desenhos, fazem
historinhas com os personagens que eles gostam, aí tudo bem. E também tem os RPGs, que cada um escolhe um personagem, aí, tipo, eles fazem um grupinho e, tipo, eles conversam como se os personagens estivessem conversando. Isso é muito legal. O problema é que sempre tem algumas pessoas mal intencionadas ali, que vão querer saber da sua vida, levar isso pro lado pessoal. E isso é bem chato. Principalmente quando os RPGs são de romance. Tipo, você é um personagem que namora com outro personagem e, tipo, isso não tem nada a ver com a sua vida real, sabe? Muitas vezes a pessoa não sabe distinguir isso da ficção, ou a pessoa tá passando por algum problema na vida dela, ou é mesmo uma pessoa problemática que, tipo, tá querendo prejudicar você. Quando isso é apenas dentro do jogo, é apenas dentro daquele universo fictício e tudo mais, eu não vejo nenhum problema. Até porque, tipo, tem personagens que eles são sensuais, que eles realmente fazem tais coisas. E, tipo, tem histórias que elas são mais maduras, sabe? Então, que realmente vai ter, tipo, uma cena de violência, vai ter uma cena um pouco sexual. Você tá basicamente fazendo uma narrativa sobre aquilo. E, tipo, quando as duas pessoas têm ciência disso, tudo bem. Já vi pessoas que são maravilhosas fazendo um RPG, que escrevem, ou até pessoas, assim, que, digamos, não escrevem muito, mas gostam do personagem e tudo mais. Mas sempre tem aquelas pessoas que, tipo, acham que vão fazer aquilo com você, estão dizendo que vão te expor, ou que a pessoa sente alguma coisa por você, e, tipo, isso eu acho um pouco ridículo. Ou aquela pessoa que, tipo, tá conversando ali apenas pra jogar, ou apenas pra escrever algo, ou apenas, por exemplo, eu converso com outras pessoas que escrevem fanfics, né? Outras pessoas que desenham, outras pessoas que desenvolvem histórias, pessoas que desenvolvem jogos. Sempre no meio tem uma pessoa, eu sou muito feio por causa disso, daquilo, porque fulano disse isso é aquilo. Ou então aquela pessoa que quer falar apenas sobre uma coisa que você gosta. Ah, essa pessoa gosta do filme tal, então eu vou conversar com ela sobre isso. Mas a pessoa começa a perguntar sobre a sua vida pessoal, começa a perguntar coisas que você se sente desconfortável. E, tipo, se isso acontecer com você, você não pode dar essas informações. Tipo, eu já faz bastante tempo que eu tô na internet e eu conheci muitas pessoas no mundo virtual. Que algumas pessoas, claro, que eu não conheço pessoalmente, mas são pessoas boas, são pessoas que sabem conversar, que elas sabem argumentar sobre tal assunto, que quando a gente fala de algo fictício, a pessoa entende que aquilo é fictício, que quando a gente fala de algo, eu não me sinto confortável falando sobre tal coisa, eu não quero falar sobre família, eu não quero falar sobre escola, aí, tipo, a pessoa entende. Teve pessoas realmente muito legais e que agregam bastante na vida da gente. Então, não digo que você deve sair totalmente, eu vou excluir minhas redes sociais, eu não vou mais postar esse tipo de coisa, eu não vou fazer mais tal coisa. E sim você prestar atenção nessas pessoas. Mas, assim, principalmente quando eu era mais novinha, que eu não tinha, assim, muito conhecimento das coisas, sempre chegava alguém no bate-papo, geralmente homens, ou mulheres que, na verdade, era um perfil falso, que era um homem, que tava dando em cima de mim, ou que tava fazendo um comentário, acho que racista não é uma palavra, né, mas ofensivo, discriminatório, principalmente com pessoas albinas. Já teve um ataque a albinas na internet, que eu presenciei isso, eu achei que fosse só comigo, mas isso aconteceu com várias outras albinas. Era uma pessoa que, tipo, tava discriminando a gente, falando coisas absurdas, muito abusivas, e eu vejo isso muito hoje com pessoas que tinham a minha idade naquela época. Por exemplo, chegavam homens pedindo foto, pedindo alguma coisa. Não tô dizendo que que tudo que você vê na internet é ruim. Tem realmente páginas que são muito boas, blogs que são muito bons, pessoas muito talentosas que estão ali pra compartilhar uma arte, eu sou escritor independente, eu escrevo tal coisa. Às vezes você vai lá fazer uma crítica construtiva, você vai apoiar o trabalho dessa pessoa, mesmo sendo anônimo. A maioria das pessoas que a gente vê na internet, principalmente as mais jovens, elas são anônimas, elas não dizem a idade delas, elas colocam a foto de um personagem no perfil e, tipo, pra manter um anonimato. Então, se a pessoa tá bem com aquele anonimato, porque você vai querer saber da vida dela, se ela não tá ali pra expor a imagem dela. E isso também serve para as pessoas que realmente expõem a imagem delas. Tipo, eu
muitas fotos dos cosplays que eu fiz. E tem muitas pessoas que sexualizam demais o cosplay. Porque realmente tem pessoas que fazem isso em relação ao conteúdo adulto. Por exemplo, as pessoas acham que, tipo, quem faz um cosplay necessariamente trabalha com conteúdo adulto, porque tem realmente pessoas que fazem vídeos pornográficos com cosplays, porque tem um traje normal e tem um traje sexualizado. E tem personagens que realmente são muito sensuais. Tem muitas pessoas que acham que a gente tá fazendo alguma coisa assim, que a gente faz pra se divertir, pra gente mostrar, eu gosto disso, eu acho legal isso, eu quero mostrar isso. E a pessoa leva sempre pra esse lado, que ela tá usando uma roupa assim, ou que é o personagem tal, que ela realmente é uma pessoa que faz aquele tipo de coisa, porque a pessoa posta fotos dela porque ela tá com a intenção de conhecer outra pessoa. Por exemplo, eu nunca forneço o endereço de onde eu moro, mesmo se for uma pessoa, digamos, que eu sei que mora perto, ou que realmente me viu perto, às vezes, mas eu digo, por ali, né? Mas, tipo, você nunca deve dizer você mora ou qual o seu telefone. Geralmente as pessoas que eu conheci no meio virtual, eu não forneço o WhatsApp, porque já é uma informação muito pessoal. Geralmente, se eu conheço ela pelo Amino, eu fico apenas pelo Amino. E se for em aplicativos de vídeo, onde a gente grava os vídeos, eu posto as fotos, eu fico só ali. E se for um perfil dedicado aos meus desenhos, eu vou falar com aquela pessoa apenas sobre aquele meio artístico. Eu não vou expor a minha vida pessoal. E se for, assim, coisas bem sutis, eu não posso falar agora porque eu tô trabalhando, porque eu tô estudando. Você estuda o quê? Você tem qual idade, né? Teve um tempo que, tipo, eu passei sem mexer em nada, assim, que envolvesse comunicação pela internet, com medo de, sabe, ter esse tipo de pessoa, sendo que sempre vai ter, infelizmente, e que é apenas maturidade da pessoa. Se você aceitar esse tipo de pessoa, que ainda bem que hoje tem vários algoritmos que barram vários tipos de conteúdo, porque antes, uma coisa que tinha bastante quando eu era criança pelo Facebook eram hackers, que são os crackers na verdade, hacker não é uma coisa ruim, tinha uns crackers que eles invadiam o perfil de algumas crianças e começavam a compartilhar vídeos pornográficos e, tipo, eu saía mandando mensagem para todos os amigos dessa pessoa, dizendo que não era ela, que era uma pessoa que hackeou e que tinha que bloquear essa pessoa, sabe? E, tipo, isso era muito comum, muito comum. Já teve amigo meu que, tipo, roubaram, fizeram montagem, fizeram compartilhamento indevido, imagens falsas, mensagens falsas. Tem muita pessoa que acredita nisso, e principalmente hoje que tem inteligência artificial, né? Porque tem muita coisa assim absurda que você vê que é inteligência artificial, mas que tem um design muito bonito, alguns até bem realistas. Que a pessoa clona a voz, modifica vídeos que devia ser para um intuito bom, mas muitas pessoas usam isso para enganar e também para fazer coisas que não deviam, tipo conteúdo explícito e também conteúdo muito violento. Hoje tem bastante censura, principalmente no YouTube. Antes, tipo, eu sou uma pessoa obcecada por filmes de terror. E, tipo, antes no YouTube, quando eu pesquisava isso, aparecia muita coisa bizarra, antigamente. Muita coisa, o pessoal dizia que vinha da Deep Web, ou, tipo, vídeos, assim, muito perturbadores. E tinha realmente gore. Aliás, até na época, nos jornais tinha um pouco quando nos programas policiais não tinham essa censura. E hoje já tem essa censura, já tem essa coisa mais da sensibilidade. E, tipo, raramente você encontra isso no YouTube. Inclusive, quando é um filme ou uma cena assim um pouco violenta, aquilo tem um aviso de idade, tem um aviso que vai ter tal coisa para pessoas que sejam sensíveis. E mesmo assim, a gente vê algumas coisas indevidas vazando, tipo, de crianças assistindo coisas que não deviam para a idade delas, porque não é pelo aplicativo não ser filtrado, e sim porque
Muitas pessoas não têm noção do que elas estão vendo ou de com quem elas estão se comunicando, principalmente. A amizade na internet, ela não é uma coisa ruim, porque tem várias coisas ali que realmente agregam. Se você compartilha coisas, então é porque você quer que as pessoas leiam o que você escreve, que elas vejam o que você posta e que você sirva de inspiração para essas pessoas. Mas infelizmente, tem muitas pessoas que fazem mau uso da imagem dessas pessoas ou que simplesmente ficam criticando, sabe? Isso tem direto em aplicativos, principalmente de vídeos curtos, em que qualquer parte da rotina da pessoa é um motivo para alguém, sabe, criticar, dar pitaco na sua vida. E isso gera engajamento, porque quanto mais as pessoas discutem nos comentários, mais aquele vídeo tem visualização, que tem muitas pessoas que têm uma mente muito doente e que elas realmente vão criticar as pessoas, elas vão fazer de tudo para fazer mal a alguém. E as pessoas que não têm noção disso, elas estão sujeitas a isso. E eu vejo que isso acontece principalmente com pessoas mais novas e que realmente, quando eu era mais nova, apareciam muitas pessoas fazendo comentários estranhos na internet. Pessoas que, tipo, eu não tinha nenhuma intimidade, nunca tinha conversado com essa pessoa e que essas pessoas queriam entrar em relacionamentos, pessoas de outros países, pessoas de outros estados. E, tipo, eu já tive amigos virtuais que, tipo, a gente se conheceu falando sobre música. A gente tem a mesma banda favorita e a gente começa falando sobre aquilo, aí depois a gente começa a falar sobre vários gostos musicais e a gente fala, sabe, faz uma baita reflexão disso na sociedade e isso é bem bacana. E, tipo, essas pessoas nunca deram em cima de mim. Tem pessoas que gostam de ler fanfics e de fazer RPGs, que gostam de jogar, que gostam de filmes, de coisas fictícias e que são pessoas maravilhosas. Muitas vezes, quando eu faço uma coisa mais madura, digamos, uma história que tem um conteúdo erótico, isso é muito comum em fanfics e também, digamos, em RPGs que tem personagens sensuais. Tem pessoas que gostam de ver isso, pessoas que gostam de ler isso e de ver esse tipo de coisa, e são pessoas que têm maturidade pra isso, que entendem que, tipo, não vão achar que você vai fazer isso na vida real, ou que você tá dando brecha pra você se expor. São pessoas que apenas vão ver aquilo que você fez e achar legal e, sabe, te elogiar por isso, que vai saber separar aquilo do que é real, do que é ficção, e isso é ótimo. E já tem outras pessoas que assim que você começa a falar com elas, tipo, eu gosto desse anime, aí a gente começa a falar sobre anime, faz um RPG do anime e a pessoa acha, sabe, que você tá sendo uma pessoa íntima, essa pessoa tá conversando comigo porque ela quer algo comigo, e quando você diz que não quer, que você não tá conversando com ela com esse intuito, essa pessoa começa a falar mal de você, começa a dizer coisas que você não gosta, ou diz que é você que tá se expondo, que é você que tá fazendo o que não deve. Sabe, a pessoa que mal lhe conhece há um dia, 2 dias, e que acha que porque você foi legal com ela, porque você gosta da mesma coisa, ou que você tá fazendo algo, ou compartilhando algo que devia ser divertido, a pessoa leva pro lado pessoal e acha que, tipo, você tá falando dela. E eu acho isso muito errado, que a pessoa vai querer ver tudo pra tirar proveito. Aí se você posta uma foto com uma roupa curta é porque você tá insinuando alguma coisa, sendo que muitas vezes a pessoa tá usando aquilo porque ela se sente confortável, porque ela tá se achando bonita, ou se aquela pessoa demora a responder porque, claro, é diferente de você ir pra escola e conversar com um amiguinho da escola. Outra coisa é você, tipo, ter alguém ali que fala que você conheceu no TikTok, que você conheceu no YouTube, em qualquer rede social, e essa pessoa fica querendo se aproveitar de você, fica querendo saber de informação pessoal, ou quando você demora a responder, essa pessoa começa a te ameaçar. Já vi casos de pessoas que propositalmente enviam coisas perturbadoras, sejam conteúdo pornográfico, sejam vídeos violentos. E óbvio que a pessoa não vai receber esse tipo de coisa porque ela gosta. Muitas vezes a pessoa que gosta de filme, de jogo violento, ela não quer ver isso na vida real. E tem pessoas que enviam essas coisas apenas com o intuito de ser perturbador e
principalmente eu não posso falar muito sobre esse tema porque o YouTube pode me barrar, mas tem muitas coisas que fazem menção a suicídio e automutilação só pra outra pessoa ficar, tipo, sensibilizada, ficar deprê com aquilo. Ah, é porque eu tô me sentindo mal. Se você está se sentindo mal, você não precisa ficar compartilhando isso com outra pessoa. Você tem que procurar um profissional. Se tá acontecendo algum problema na sua família, você não precisa ficar falando e lamentando aquilo pra outra pessoa, porque aquela pessoa não tem nada a ver com a sua vida. E muitas vezes a pessoa nem tá naquela situação, ela simplesmente quer falar algo pra perturbar você. E eu já vi casos, assim, próximos mesmo, até comigo, que você acha que fala alguma coisa que incomodou a pessoa, e sendo que, na verdade, a pessoa é que quer lhe deixar pra baixo. E isso é muito ruim. E você vai ser inteligente se você conseguir identificar esse tipo de coisa. Principalmente se você for mais novo, se tiver algo assim que esteja te incomodando, alguém que esteja te incomodando, não fique dando corda pra essa pessoa. Se for uma pessoa bem mais velha, eu sugiro que você, de preferência, não converse com aquela pessoa, porque eu tenho 23 anos e eu vejo pessoas bem novas, bem novinhas, que entram em contato comigo, e são pessoas que se envolvem em várias coisas sem elas quererem. Tipo, fulano que mora em outro estado mandou isso e isso, eu não gosto, aí eu fico dizendo pra pessoa não. Eu disse que não gostava. Se você não gosta, então bloqueia essa pessoa. Porque muitas vezes você não sabe. Muitas vezes são pessoas que querem te prejudicar. Na minha adolescência, já entrei em vários grupos. Hoje eu não faço muito parte de grupos, porque era algo que a gente fazia por diversão, sabe? E, tipo, hoje eu não tenho muito tempo, assim, pra coisas. Eu prefiro fazer coisas pessoalmente. Online mesmo, apenas, digamos, pra compartilhar algumas coisas. Às vezes eu converso com outras pessoas que gostam dos trabalhos que eu faço ou que também fazem. No máximo, assim, algum RPG, um jogo, assim, mas isso, assim, é um pouco raro. Mas quando eu era mais novinha, eu entrava em vários grupos, assim, sobre bandas, sobre filmes, sobre animes, sobre desenhistas, sabe? Todo tipo de comunidade de coisas que eu gostava. Eu tava lá no meio pra falar com outras pessoas que gostavam da mesma coisa. E tem muitas pessoas tóxicas, muitas pessoas que criticam, muitas pessoas que estão ali só pra fazer confusão. Muitas pessoas, digamos, em comunidades de desenhos, são pessoas que nem desenham e que estão lá, digamos, pra julgar a arte do outro. Pessoas em comunidade de cosplay que estão ali só pra sexualizar o cosplay. Pessoas em comunidade de RPG que, ao invés de fazerem um jogo bacana, elas só querem fazer algo com teor sexual. E até mesmo quando as pessoas criam uma historinha assim, que falam um pouco sobre isso, elas sabem que não deve levar isso pro lado pessoal. Então, sempre quando aparece alguém querendo realmente dar em cima delas, realmente fazer alguma coisa, claro, se você sente alguma coisa vendo isso, você não precisa contar pra outra pessoa. Se você gostou ou não gostou de tal coisa, guarde pra você. Ou então você não precisa levar isso pro lado pessoal, principalmente se for alguma coisa relacionada à ficção. São pessoas que estão ali pra se divertir, que fazem trabalhos bonitinhos e tudo mais relacionados a isso, e depois elas voltam pra vida normal delas. Mas sempre tem uma pessoa mal intencionada no meio, que querem usar essas coisas e várias outras coisas como desculpa pro que elas fazem. E tem casos bem piores mesmo, de pessoas que incentivam essas crianças, esses jovens a fazerem coisas ruins. E por essas pessoas não estarem mentalmente preparadas, elas acabam, digamos, se prejudicando bastante. Isso prejudica a saúde mental dessas pessoas. Então eu pretendo fazer algum outro vídeo sobre isso, porque vai ficar muito longo. E eu sei que eu misturei um pouco aqui os temas e tudo mais. Porque eu não falei, assim, dos casos mais graves que envolvem caso criminoso e tal, porque eu quero falar de coisas, assim, que são mais supérfluas, que muitas vezes parecem inocentes, mas não são. E muitas pessoas que postam as coisas na internet, que fazem alguma coisa na internet com o intuito de ser legal, de ser divertido, de encontrar outras pessoas que gostam das mesmas coisas que você, e que fazem tais coisas sem maldade nenhuma, sempre acabam encontrando alguma pessoa que é mal intencionada. Essa pessoa não precisa sair da internet e deixar de fazer tudo que ela faz por causa dessas pessoas, e sim saber filtrar e sabe tirar essas pessoas. Se você já presenciou algum tipo desse comportamento, que você denuncie, que você bloqueie, que você não continue falando com aquela pessoa, principalmente se você for bem mais jovem, porque isso vai lhe prejudicar. Porque eu citei os RPGs, as fanfics e tudo mais, porque, digamos, eu sou uma pessoa que gosta muito de histórias de romance. Eu tenho milhares de livros de romance, tenho muitos livros de romance, eu sempre falo sobre eles nos vídeos.
E tem muitas partes desses livros que são, digamos, eróticos, do mesmo modo que também existem histórias sobre isso. Muitas vezes os escritores falam sobre isso para eles construírem os personagens. Inclusive, eu já escrevi um pouco dessas cenas um pouco mais picantes nas histórias que eu fiz. E tem outras pessoas que já me ajudaram a escrever, que são pessoas que também gostam de ler. As pessoas não levam isso pro lado pessoal e tudo mais, elas simplesmente gostam de criar esses universos, fazerem artes, ou simplesmente leem, são leitoras ou são desenhistas que fazem designs de coisinhas de jogos, e isso é bem legal. Só que muitas vezes tem pessoas que acham que porque a gente gosta disso, que a gente faz aquilo de verdade, ou que, sabe, a gente escreve uma história que tem um pouco de traição, que a gente gosta de fazer aquilo, que a gente traz isso pra nossa realidade. Muitas vezes, quando a gente fala um pouco sobre isso, as pessoas sempre perguntam, você realmente faz essas coisas ou é só no RPG? Você só faz esse tipo de coisa ou, tipo, é apenas para as coisas que você escreve? Ou é apenas, você faz esses desenhos mais sensuais porque você acha bonito ou porque você realmente faz tal coisa? Então, tem pessoas que elas não sabem separar muito bem as coisas. E isso muitas vezes é muito chato, às vezes deixa a gente assim com consciência pesada, como se a gente, sabe, de sentir culpa por alguma coisa que na verdade a gente nem fez. Eu tô fazendo esse vídeo pra tirar essa imagem pejorativa de que as pessoas têm, que as pessoas que escrevem fanfic são pessoas sujas, que pessoas que leem romance são, sabe, pessoas sem caráter. E pessoas que fazem jogos, sejam eles eletrônicos ou, sim, por bate-papo, que a gente também faz as cenas pelo bate-papo, assim, escrevendo. Não são pessoas, assim, desocupadas, são pessoas que apenas gostam e querem compartilhar algo que elas gostam. Pessoas que compartilham a sua imagem na internet, seja uma pessoa, uma modelo, ou uma pessoa que gosta de maquiagem, uma pessoa que gosta de compartilhar o dia a dia dela. Nem sempre ela tá fazendo aquilo com o intuito de, eu vou me expor. Sabe, não é uma exposição proposital. Mas por causa dessas pessoas que sempre aparecem pra ver isso por um lado ruim, pra prejudicar essas pessoas. Tipo, tem muitas crianças que fazem vídeos, tipo, de joguinhos ou de desenhos animados que elas gostam, assim, pro TikTok, tem muitas visualizações. E sempre tem outras pessoas, sejam elas crianças ou não, que estão lá criticando, você pode, isso tá muito ruim, você não tem talento, você nunca vai conseguir trabalhar com vídeo. São pessoas muito críticas, são pessoas que começam a conversar ali, pessoas mal intencionadas que começam a conversar como se fosse uma criança ou começam a conversar do jeito que a gente acha legal, né? Que tipo, a pessoa gosta do mesmo que eu, então ela tá conversando, tá achando legal. E ela começa a perguntar coisas íntimas, pedir coisas íntimas, e quando essa pessoa não fornece, ela começa a ameaçar a fazer coisas ruins, a mandar coisas ruins. E tem muitas pessoas que não têm maturidade, que se sensibilizam com isso e que se sentem obrigadas a ver isso. Vocês não são obrigados a ver nada que vocês não gostam. Vocês não são obrigados a suportar nenhum tipo de preconceito ou de ficar falando do corpo de vocês. E se você vê algo incômodo e você disser pra aquela pessoa, não gosto de tal tipo de coisa, às vezes é porque a pessoa é um pouco mais velha, não, mas pode ser que ela realmente seja mal intencionada. Tem pessoas que gostam de coisas mais pesadas e que elas mostrem, quando você diz, não quero ver isso, as pessoas respeitam a sua escolha. Ou às vezes a pessoa pergunta a sua idade exatamente pra ela, digamos, não falar nada que não devia. Eu, pelo menos, sempre quando eu conheço com uma pessoa na internet que vem elogiar os meus vídeos, alguma coisa assim, muitas vezes eu percebo, assim, que é uma criança, que é uma pessoa, assim, mais jovem. Aí sempre tem a pessoa, eu nunca vou conseguir desenhar desse jeito, eu nunca vou conseguir fazer tal coisa. Eu sempre motivo aquela pessoa, porque naquela idade eu também pensava desse jeito. Mas tem pessoas mal intencionadas que poderiam responder de forma diferente. Porque são pessoas muito vulneráveis que estão se abrindo demais ali com um desconhecido. Então muitas vezes eu digo, olha, eu poderia ser uma pessoa mal intencionada, porque tem muitas pessoas da minha idade que fazem tal coisa, que enviam tais coisas, que falam de tais coisas que você poderia não gostar. Então tome cuidado com o que você vê, com quem você fala. Se alguém disser isso e aquilo, você bloqueia. Se a pessoa pedir tal coisa, não envie. Então,
A minha câmera deu um pequeno problema na hora que eu fui finalizar o vídeo, mas eu já estou encerrando por aqui. Se você tiver algum comentário sobre, ou quer compartilhar alguma experiência, ou falar de alguma coisa que você gosta, dar alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários. Eu tô tanto aqui quanto pelo TikTok. Eu também tô no Kwai, mas eu não gosto muito de usar o Kwai, porque é exatamente pelo que eu falei aqui, né? Tem muita gente que é um pouco sem noção por lá. Eu não compartilho mais a minha imagem no Amino, porque lá, tipo, eu falo de filmes, de jogos, de blogs, de teorias, de histórias, de várias coisas relacionadas a isso. Eu posto meus desenhos, mas, tipo, é uma coisa lá que a gente mantém tudo anônimo. Inclusive, um dia a gente faz alguns jogos, a gente faz algumas coisas assim relacionadas apenas a blogs, então, tipo, não faz muito sentido eu, digamos, mostrar a minha imagem lá, né, para as pessoas assimilarem isso com a minha imagem. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que são do Amino, né, que me acompanham, mas eu não compartilho mais a minha imagem, minhas fotos por lá, porque, tipo, pra não misturar muitos conteúdos, sabe? Os lugares onde eu posto as historinhas que eu escrevo e que eu posto os meus desenhos não são lugares onde eu posto, digamos, as fotos minhas. E geralmente sempre aparecem essas pessoas mal intencionadas que querem assimilar a minha imagem com isso de forma pejorativa. E também pra não misturar os meus conteúdos, porque onde eu mostro o meu rosto é aqui no TikTok, que é onde eu faço vídeos falando mesmo. Inclusive tem outro canal, que é o Doc Pudding, que eu posto alguns joguinhos por lá e, tipo, eu narro um pouco desses jogos, mas eu não mostro o meu rosto, porque esse não é o intuito. Então, se vocês quiserem algum tema que queiram que eu fale por aqui, ou eu responda aos comentários, fale de alguma coisa legal, vocês podem deixar aqui nos comentários, eu agradeço desde já. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no seu vídeo, deixa o like nesse vídeo, compartilhe se você quiser. Meu canal ele é livre para todas as idades, mesmo que algumas vezes eu falo de alguns temas mais polêmicos. Nunca mostro isso de forma explícita e nem com o intuito de incentivar a fazer tais coisas. Então eu sempre tenho mania de misturar vários temas num vídeo só. Ele sempre acaba ficando longo, mas vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.